Queridos irmãos e irmãs, celebramos esse terceiro domingo do tempo da Páscoa e nós temos, desde que nosso Senhor ressuscitou, duas notícias: os problemas temporais e a ressurreição do Senhor. Qual que é mais forte na sua vida? Para a Igreja Católica, una, santa, católica e apostólica, a mensagem, a notícia mais forte é a ressurreição de Jesus. A igreja tem 2000 anos de peregrinação neste mundo, sofreu perseguições terríveis, passou por guerras, revoluções, peste, fome, traições, ataques, heresias tremendas, e a igreja sempre saiu triunfante. Por quê? Romanos capítulo 6, versículo 7. Cristo, uma vez morto, já não morre mais. Jesus ressuscitou. E quando nós falamos da ressurreição de Cristo, parece algo assim, longe da nossa vida. É como se nós estivéssemos aqui cheio de problemas e Jesus estivesse lá no céu, bem distante da gente, com Deus Pai, com o Espírito Santo, com Nossa Senhora lá no céu, com São Miguel Arcanjo, com Santo Antônio, e nós aqui lascado. Não, ressurreição de Cristo não é assim. Jesus ressuscitado disse para os apóstolos e os discípulos, é o último versículo do Evangelho de São Mateus, Mateus 28, 20. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos tempos, até o fim dos tempos, até o fim do mundo. Eis que estarei convosco todos os dias. Recordemos aqui, meus irmãos, aparições de Jesus ressuscitado na história. Primeiro ele aparece para Madalena e já vai trabalhando o coração de Madalena, chamando ela de Maria, indo no mais profundo do coração dela, mostrando para Madalena que aquele amor que ela encontrou um dia lá no meio, lá justamente no meio da vida pública de Jesus, porque esse relato está em João, capítulo 8, versículo 10, é mais ou menos o meio da vida pública de Jesus. Na metade da sua vida pública, aquela mulher ia ser apedrejada publicamente, e com razão. A lei de Moisés, entre aspas, defendia que uma mulher pega em adultério fosse apedrejada, fosse aniquilada publicamente. Nosso Senhor Jesus Cristo presente naquela cena que poderia ser terrível, uma mulher sim, dada ao vício, aos prazeres, mas como que Deus vê as coisas de forma diferente, sempre é assim. 1 Samuel capítulo 16, versículo 8, os homens veem a aparência, mas Deus vê o coração. E começando pelos mais velhos, foram deixando as pedras, foram saindo de fininho, porque a pergunta de Jesus foi essa para eles, e é para cada um de nós também: se algum de vós aqui não tem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus pergunta para ela: mulher, alguém te condenou? Ela diz chorando: não, Senhor. E olha que lindo, olha a misericórdia, olha o triunfo da misericórdia: eu também não te condeno. Olha o que Jesus está dizendo para você hoje. Se você cometeu algum pecado, se a tua consciência está pesada, se o teu coração está dolorido, se alguém te feriu, se alguém te maltratou, se você queria resolver alguma situação e acabou ficando ali uma indisposição insustentável para a tua parte, para as outras partes, se você falhou querendo acertar, caiu, se às vezes a gente se deixa levar pela tentação, realmente vai na lama do pecado,
os olhos de Jesus estão voltados para a tua vida e está te perguntando: meu filho, minha filha, alguém te condenou? Você pode até responder: muita gente me condenou, Senhor, mas depois que o Senhor apareceu, ninguém. Eu também não te condeno. Vai e não tornes a pecar. Jesus entrou na vida de Madalena, Jesus histórico, Jesus submetido ainda às forças desse mundo, à morte, ao sofrimento, ao calor, ao frio, à tristeza. Mas uma vez que aquele mesmo Senhor venceu o pecado na vida de Madalena, Ele vai cravar não só o pecado de Madalena, mas de Pedro, de Tiago, de João, dos leprosos, dos chefes dos fariseus, dos saduceus, dos doutores da lei, dos escribas, de cada homem e mulher, desde Adão e Eva até o último ser vivente. Jesus leva todas as nossas misérias na cruz, e a morte e o pecado morre quando mata e fere Jesus. E quando Jesus ressuscita ao terceiro dia, Ele começa as suas aparições, que só vão terminar na parousia. Nos evangelhos, a gente tem a primeira aparição para Madalena, depois nós temos a aparição para os discípulos de Emaús. Esse itinerário aqui, bíblico, né? Nosso Senhor, como um grande midrash, como um grande mestre de Israel, vai explicando para eles os sentidos mais profundos da Escritura, e eles comentam entre eles: não ardia o nosso coração quando Ele nos explicava as Escrituras? E é isso mesmo, quando nós mergulhamos nas Escrituras, o nosso coração arde, porque a palavra de Deus, a Bíblia, meus queridos irmãos, ela é viva, ela é uma pessoa. São Carlos Borromeu, quando ia meditar a palavra, ele colocava um capuz em honra à presença de Deus na Sagrada Escritura. Santo Agostinho chamava ela de a minha casta delícia, a Escritura. São Paulo diz em Timóteo que ela tem o condão, ela tem a força de formar o homem para toda boa obra. Jesus falou que não é somente de pão material que o homem vive, mas de toda a palavra que vem da sua boca. Então, quando nós nos alimentamos da Escritura, quando nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus de forma simples. Tem gente que pergunta: padre, o senhor tem um método para eu ler a Bíblia? Eu falo: tenho, é o melhor que existe. É só você abrir ele assim, ó, e ler. Como disse o anjo para Santo Agostinho, né? Toma e lê. Simples, hein? É simples. Vou te ensinar o melhor método de você ler a Bíblia, de você ser alimentado, do teu coração começar a pegar fogo, como o de Santo Agostinho, né? Tem aquela imagem emblemática de Santo Agostinho, né? O Doctor Amores, o doutor do amor, com o coração em chamas, né? É só você abrir e ler. E a Igreja Católica é tão maravilhosa que nos dá uma liturgia que nós não precisamos ficar no subjetivismo de ser ou ninguém. Graças a Deus. O ano litúrgico está aí, ano A, ano B, ano C. Nós estamos em qual ano? Ano A, São Mateus. Ano que vem voltamos de novo, Marcos, Lucas, ABC. Se você ler a liturgia diária, no final de um ciclo de 3 anos, você leu a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. Então, queridos, Jesus ressuscitado, que derrama o seu Espírito sobre nós, Ele nos abre a inteligência, Ele queima o nosso coração, e Ele coloca as nossas mãos, os nossos pés a serviço do próximo, a serviço do reino. Esse é o esquema de Jesus, esta é a pedagogia de Jesus, e ela não muda e não mudará, porque ela segue a estrutura do ser humano, é antropológico, ilumina a inteligência, aquece a vontade
e faz com que os dons e os talentos, a nossa saúde, a nossa energia, seja colocada como um grão de trigo na terra. João capítulo 12, versículo 24, se o grão de trigo caído na terra não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, ele dá muito fruto, porque a morte do grão é a ressurreição da árvore. Vamos repetir isso? A morte do grão é a ressurreição da árvore. Se o grãozinho não morre, a árvore não vem. Agora, com todo respeito, você prefere um caroço de abacate ou um abacateiro frondoso, que faz aquela sombra maravilhosa, dá flores, dá frutos, né? Abacate é cheio de vitaminas, né? Como que as pessoas gostam de abacate? O óleo do abacate faz muito bem para o intestino, para o fígado, para a pele, para o cabelo, para quem tem, né? Eu já estou perdendo. Mas faz bem para o organismo. Mas se aquela semente, aquele caroço de abacate não morrer, ele fica só um caroço de abacate. Mas se ele morre, se ele se entrega, aí que está, a morte dele não é fatalista, a morte dele é o começo de uma vida nova. Isso é o cristianismo. Mas, carocinho de abacate, quando que você vai entender isso? Romanos 12, versículo 1, eu vos exorto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a ofertardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso sacrifício espiritual. Santidade, castidade. Gálatas capítulo 5, versículo 23, não façais da vossa liberdade pretexto para prazeres carnais. Se somos conduzidos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Romanos 8, 8, porque aqueles que vivem na carne, ou seja, no pecado, numa inteligência embotada, numa vontade enfraquecida e numa vida fútil, o termo não é meu, é de São Pedro. Aqui é muito interessante o que São Pedro diz, né? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, primeira leitura da liturgia de hoje. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada dos vossos pais. Padre, o que é vida fútil? É uma vida vazia, uma vida sem sentido, uma vida na carne. São Francisco de Sales diz, todo tempo perdido, todo tempo que não é dado a Deus, na oração e no trabalho, é um tempo perdido, e nós iremos prestar contas a Deus. Um dia, quando o Padre Pio explicou a um dos seus filhos espirituais, o que mais leva as pessoas para o purgatório, pessoas boas, pessoas de igreja, pessoas de frente das coisas, Padre Pio disse que era a perda de tempo com conversas fúteis. É o que leva mais as pessoas para o purgatório. Ah, mas eu preciso ser humano. Quem disse que não? São Paulo VI diz, o Papa Paulo VI, o verdadeiro humanismo é o cristianismo. E você olhar para a vida dos santos, eles são alegres, eles sorriem, eles brincam. Padre Pio gostava de um docinho, Santa Teresinha, quando estava meio triste, pedia para trazer um docinho para ela. Os santos são equilibrados, os santos são leves. Esquisito muitas vezes é eu e você, mas a santidade católica, autêntica, ela é linda, ela é maravilhosa. Então você não é chamado a se configurar com fulano, com ciclano, com beltrano, você é chamado a se configurar a Cristo, o verdadeiro ser humano, o verdadeiro homem. Você que é mulher, você é chamada a se configurar com Nossa Senhora. Será que a Nossa Senhora não é humana? Pelo contrário, né? É o coração mais humano que existe, mais terno que existe. Só que o pecado, gente, o pecado ele não tem voz e não tem vez na vida do cristão. Então vamos neste domingo renovar a nossa
esperança em Jesus ressuscitado. Depois de aparecer para os discípulos, iluminar a inteligência, aquecer os corações e projetá-los para um serviço, ele aparece aos apóstolos para confirmar a missão da igreja. A Igreja Católica tem essa missão de testemunhar Jesus crucificado e ressuscitado até que ele venha. Depois Jesus sobe aos céus e ele começa as suas intervenções na terra, mesmo depois da ascensão. Quando ele cercou Saulo no caminho de Damasco, já tinha ocorrido a ascensão. Mas Jesus ressuscitado está presente, ele vem a essa terra, ele interfere na história. Quem que apareceu para Santa Margarida Maria Alacoque na França em 1689? Já aqui no século 17, foi um espectro, foi um fantasma, foi uma ideia, foi uma causa, é Cristo ressuscitado dos mortos. Romanos 6,7, Cristo ressuscitado dos mortos não morre mais. Ele apareceu para Santa Margarida Maria. Quem vai duvidar, meu Deus do céu, das aparições do Sagrado Coração de Jesus? Quem ousa duvidar em Santa Igreja Católica, em cristandade católica? Quem faz isso não tem juízo. Como Nossa Senhora também, com o seu corpo já glorificado, apareceu em Fátima com o seu coração imaculado. Ressuscitada, a Virgem Maria também já não morre mais. Coronavírus, crise econômica, não é mais forte que o Sagrado Coração de Jesus ressuscitado. Não é mais forte que o coração imaculado de Maria ressuscitado. Mas eu nunca tive dificuldade com coronavírus, ou crise econômica, ou o que comer, ou o que beber, ou o que vestir. Isso não passa na minha preocupação de padre. O que me tira às vezes o sono é a minha própria infidelidade diante de tanto amor e a indiferença de muitos dos meus irmãos em relação à vida de oração, à meditação das Escrituras, a modéstia, ao amor, a caridade, a entrega verdadeira. São essas coisas, meus irmãos, que atraem desgraças para a terra. O catolicismo, a vida de um batizado, até os nossos irmãos também protestantes, nós temos o poder, nós somos como um dique que segura aquelas águas que podem destruir uma cidade. Nós somos um dique. O cristianismo, ele sempre tem o poder de segurar o pecado. Esta é a missão da igreja, tirar o pecado do mundo. Quando a igreja negligencia as suas coisas triviais e cai numa vida fútil, começa então a degradar a igreja. Só para vocês terem ideia, e o padre termina. Quando São Remígio coroou Clovis, rei da França, São Remígio deu uma profecia para a França, que Deus assim o diz: se a França fosse fiel, a igreja seria protegida e o mundo estaria em paz. Se a França negligenciasse a sua vocação, ela iria mal, a igreja teria muitas dificuldades e o mundo não teria paz. A promessa do Sagrado Coração de Jesus, em 1689, continua valendo. Sabe por quê, queridos? Deus não é homem para mentir e nem qualquer um para se enganar. Ele pediu a consagração da França ao seu Sagrado Coração. E Nossa Senhora em Fátima pediu a consagração da Rússia ao seu coração imaculado. Nós podemos esquecer as coisas que a gente pede e promete, mas Deus não esquece não. Enquanto essas duas nações não voltarem a Deus na sua essência e se converterem, o mundo passará por muitas dificuldades. A nossa missão, como disse Nossa Senhora das Graças, em 1936, em Simbres, no Pernambuco, 40 aparições de Nossa Senhora reconhecidas pela Santa Igreja,
disse às duas meninas, Maria Conceição e Maria da Luz. Maria da Luz depois se tornou a irmã Adélia, morreu em odor de santidade. O mal rodeia o Brasil. Palavras de Nossa Senhora. Para evitar este castigo, venho pedir a vocês, povo brasileiro, duas devoções: ao Sagrado Coração do meu Filho e ao meu coração imaculado. Eu já tenho rezado pelo Brasil e convido você a rezar também pelo Brasil. Reze ao Sagrado Coração de Jesus e ao Coração Imaculado de Maria pela nossa pátria amada, pela nossa terra de Santa Cruz, para que o mal não adentre o Brasil, para que a revolução, a fome, a peste, as convulsões sociais não venham no nosso Brasil, porque uma vida fútil, uma vida onde que as pessoas não sabem administrar a sua liberdade, atraem verdadeiras desgraças. Não sou eu que estou dizendo, a história diz, o Sagrado Coração diz, ressuscitado, o Coração Imaculado de Maria ressuscitado também diz. Eu não vou aqui, como um menino revoltado, ficar duelando com Deus. Eu quero duelar contra o pecado, contra o mal. Esse é o meu inimigo, o pecado, o mal, o demônio, a indiferença, a preguiça, a soberba, a luxúria, a gula, a prepotência. Esse é o meu pecado, não é o meu irmão. Meu irmão não é o meu inimigo. Os meus irmãos de outras denominações não são os nossos inimigos. Nosso inimigo é o pecado, é o comunismo ateu, é o dragão vermelho, é o niilismo, é o materialismo, é o indiferentismo, é o relativismo, é o iluminismo. São essas correntes heréticas ideológicas que atraem desgraça na terra, o aborto, ideologia de gênero, eutanásia, falta de liberdade religiosa. Esses são os nossos inimigos, sempre foram, e é inimigo comum, independente se é judeu, grego, bárbaro, cita, escravo ou livre, é inimigo do homem. E é contra isso que o Sagrado Coração de Jesus ressuscitado e o Coração Imaculado de Maria ressuscitado, é isso que eles querem nos preservar. Então, queridos, rezemos ao Sagrado Coração de Jesus. Reze a ladainha do Sagrado Coração de Jesus todo dia pelo Brasil. Reze a ladainha do Coração Imaculado de Maria pelo Brasil. Coloca no teu terço, nas tuas orações do dia a dia, pequenas jaculatórias. Sacratíssimo Coração de Jesus, Sacratíssimo Coração de Jesus, Sacratíssimo Coração de Jesus, livrai o Brasil cada vez mais das insídias de Satanás. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória do meu Brasil, vitória minha. Ó Virgem Maria concebida sem pecado, rogai por nós brasileiros que recorremos a vós. A mensagem foi dada, Nossa Senhora tem visitado, visitou França, o rei Henrique XV, não consagrou a França ao coração de Jesus. Em 1789 houve Revolução Francesa, matando mais de 14 mil bispos, padres e religiosos, destruindo igrejas, implantando revolução em toda a Europa. Em 1917 Nossa Senhora pediu a consagração da Rússia, não aconteceu. Houve a Revolução Bolchevique em Moscou e o comunismo fez mais de 150 milhões de vítimas, documentadas no livro negro do comunismo, a partir de arquivos secretos que foram abertos da KGB. Mais do que documentado, mais do que claro ao nível dos tribunais internacionais. E Nossa Senhora disse que se a Rússia não fosse consagrada, ela perseguiria a igreja e traria muitos males para este mundo. A história está em decurso. Vamos obedecer o céu. Recorramos ao Sagrado Coração de Jesus. Recorramos ao Imaculado Coração de Maria.
vivamos uma vida fervorosa do nosso batismo, do nosso ser católico. Amemos as pessoas. Vamos encher a nossa inteligência com coisas boas. Fortificar o nosso coração com o amor a Jesus sacramentado e ao próximo. Servir com a nossa saúde. E assim nós estaremos ajudando Deus nesse grande combate espiritual. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, livrai o Brasil cada vez mais das insídias de Satanás. Imaculado coração de Maria, confiança, saúde e vitória do nosso Brasil.